Olá, meninos e meninas, tudo bem? Trago até vocês uma reflexão sobre os jovens israelitas. E eu leio um texto de Daniel, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, e diz assim: Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Quero falar um pouco então sobre o contexto histórico do reino da Babilônia. Esse texto aqui nos retrata uma ordem dada pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e essa ordem foi dada quando ele buscava a expansão territorial do seu reino. Retrata assim a ofensiva de quando ele cercou Jerusalém. E aí, depois de terem sitiado Jerusalém, eles saquearam o templo de Deus, raptaram pessoas, fazendo deles cativos, levando como prisioneiros os membros da nobreza, como os israelitas de melhor formação cultural. Esse fato ocorreu há aproximadamente 2.600 anos atrás, cumprindo a profecia do livro de Isaías, capítulo 39, do versículo 5 ao 7. Deus já havia dito que isso aconteceria. O reino da Babilônia era imponente e gigantesco, ficando no meio de estruturas megalomaníacas, portal, jardins suspensos, templos dedicados aos deuses, com imagens revestidas de ouro e pedras preciosas, as quais exaltavam a pessoa do rei e de seus deuses. A expansão desse reino foi marcada pela crueldade, idolatria e soberba do rei Nabucodonosor. E a realidade dos jovens israelitas, então, foi nesse contexto que os israelitas Daniel, Ananias, Misael, Azarias foram sequestrados de Israel, onde viviam uma vida com acesso ao melhor de sua cultura, sendo eles de boa aparência, com inteligência e sabedoria sem igual. Mas de repente passaram a viver sob o jugo de um rei estrangeiro, se submetendo a um líder cruel, idólatra e de grande arrogância. Diante dessa nova realidade, esses jovens tiveram a oportunidade de testemunhar de sua fé para um reino carente do verdadeiro Deus. Esse testemunho não foi construído somente por palavras, mas foi consolidado por ações de vida que refletiam um relacionamento sincero e fiel com Deus. Identidade no Senhor. Nos dias atuais, para que a gente possa ser identificado como cidadão, temos que possuir um número, é o nosso registro civil, nosso documento tem um número. Esses jovens, ao se apresentarem ao rei, receberam uma identificação dos babilônios, com novo nome, função e endereço, mas tal fato não os fizeram esquecer a origem e a essência da fé que possuíam, pois a marca do cristão é formada pelo relacionamento com Deus. Quanto mais íntimos estamos de Deus, mais seremos parecidos com Ele. As nossas prioridades e modo de vida são definidos por esse relacionamento com o Pai. Os israelitas eram homens jovens, possivelmente entre 16 a 18 anos de idade, sendo apresentados a um novo mundo com atrativos e experiências e distrações de natureza mundana. No entanto, eles optaram em permanecer fiéis a Deus. A nova realidade não era suficiente para mudar o caráter deles, já que preservaram relacionamento e intimidade com o Senhor, afirmando serem seus servos. Será que hoje temos a certeza que estamos agindo e nos posicionando como esses jovens? Como estamos nos apresentando diante, por exemplo, da atual Babilônia? Nós precisamos estar vigilantes e firmes com o Senhor. Foi oferecido aos jovens, da mesa do próprio rei, uma porção diária de comida e de vinho.
mas a conduta deles foi a de reagir de forma mansa e firme, com o uso da prudência e sabedoria dadas por Deus, não se contaminando com as práticas pecaminosas daquele reino, pois o alimento oferecido era impuro, por também ser oferecido aos ídolos, quem sabe? Essa atitude foi de fé e temor a Deus, pois diante de uma oferta de comida boa e farta, houve a escolha de se manterem íntegros diante do Senhor e com uma conduta firme de recusa da situação, mesmo sobre a probabilidade de punição. Não importam as circunstâncias, Deus dará o escape. Veja que Daniel propôs uma solução dependente da ação divina e manteve a sua aliança com o Senhor. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 a 9. Será que estamos agindo de maneira vigilante e fiel ao propósito do Senhor? Precisamos ser humildes com o Senhor. O texto afirma no versículo 17 que Deus deu aos jovens sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Mas eles não se vangloriavam disso, foram humildes e dependentes de Deus. O Senhor os deu esses atributos para que eles servissem ao rei e para que o testemunho deles fosse visto por todo o reino. Serviram um rei que coagiu a sua pátria, quebrou o seu lar e violou o templo do seu Deus. Ao invés de cultivarem sentimentos de ira, revolta e rancor, agiram com temor e obediência ao Senhor, gratos por tudo que estavam passando e depositando a confiança em Deus. Será que existe alguma área de sua vida que precisa ser restaurada pela humildade, confiança, dependência e obediência ao Senhor? O nosso desafio é ser um jovem, uma jovem israelita na Babilônia moderna, que possamos entender que as dificuldades encontradas nos dias de hoje não são maiores ou menores do que aquelas vividas pelos irmãos no passado e que devemos agir sempre com o olhar no propósito do Senhor, abençoando vidas e levando a mensagem do amor de Cristo ao mundo. Que Deus nos desperte para sermos como esses jovens israelitas, de forma que consigamos sempre agir como verdadeiros cristãos, vigilantes, confiantes, dependentes de Deus e humildes para cumprirmos o propósito do Senhor em nossa vida. Que Deus abençoe você, forte abraço, fique firme e eu quero te motivar a ler o capítulo 1 do livro de Daniel. Um grande abraço.